Então, pessoal, de acordo com o teste que eu deixei lá, de qual assunto vocês queriam que eu falasse aqui em vídeo, e a avaliação postural e funcional foi a mais, teve um percentual maior de votos. Então, o que é a avaliação postural? A avaliação postural basicamente prescreve três tipos de assuntos, que são encontrar os desequilíbrios musculares, encontrar os desvios posturais e os encurtamentos e músculos alongados. Então, a avaliação postural é muito importante para a prescrição de exercício. E a avaliação postural barra funcional, porque basicamente a avaliação funcional anda junto com a avaliação postural. Porque, por exemplo, a gente também pode diagnosticar certos tipos de movimento, ou melhor, a gente pode perceber alterações de movimento que não são os corretos diante de uma avaliação funcional, que também é muito importante na educação física. Porque, por exemplo, se a gente vê que ele não tem mobilidade de tornozelo, ele não vai conseguir fazer um agachamento livre completo, ou seja, com um ângulo menor do que 90 graus, ou seja, e lá embaixo mesmo no agachamento. Então isso é um exemplo simples para a gente entender da avaliação funcional, como ela anda junto com a avaliação postural. Então o que a avaliação consegue diagnosticar para a gente profissional de educação física? A gente pede três fotos, que são a foto de perfil, ou seja, aquela de lado, a frontal e a posterior. O que a gente consegue avaliar na vista posterior, inicialmente? A gente consegue saber se ele tem escápula alada, que é aquela protuberância da escápula, ou seja, nas costas. A gente consegue perceber rotação inferior ou rotação superior. A gente consegue identificar a escoliose. A gente consegue ver desnivelamento pélvico. A gente consegue também diagnosticar a rotação lateral dos cotovelos. Na foto de perfil, que é a do lado, a gente consegue perceber a lordose cervical, que é aquela cabeça para frente. A gente consegue identificar hipercifose torácica, hiperlordose lombar. A gente consegue identificar retroversão pélvica, anteversão pélvica. A gente consegue avaliar também hiperextensão do joelho, ou joelho flexo. Já na avaliação na vista frontal, a gente consegue avaliar nossa clavícula. Se ele estiver no mesmo nível, ou seja, do distal com o proximal, a gente consegue ver um alongamento do trapézio superior, que é esse músculo aqui. A gente consegue perceber também, igualmente, a vista posterior, a gente consegue identificar se ele tem cotovelos medialmente ou lateralmente rotacionados, ou seja, em rotação. A gente consegue perceber os joelhos dele, se ele é valgo, que é aquele joelho que encosta no outro, e geralmente encontra em mulheres, e o joelho varo, que é aquele joelho que o pé encosta, mas o joelho não, que é encontrado mais em homens. A gente consegue também ver os pés, se ele tem os pés em plano, ou seja, aquele pé para dentro, em pronação, ou em supinação, que é aquele pé para fora. Então, tendo em vista esses modelos de avaliação, essas três fotos que a gente pede, ou a gente pode ver presencialmente, a gente pode perceber os encurtamentos e os alongamentos musculares, ou músculos alongados, melhor dizendo. Por exemplo, se a gente tem uma hipercifose, ou seja, aquelas costas corcunda, o que a gente pode perceber? A gente percebe que os músculos das costas, os dorsais, os paravertebrais e os trapézios podem estarem alongados ou fracos. E com isso, a gente pode ter os nossos músculos anteriores, ou seja, a parte da frente, pode ter o nosso manguito rotador, pode ter também os peitorais encurtados, fazendo com que a gente tenha aquela sensação de estar indo para frente, ou seja, o ombro vai para frente, o nosso corpo vai para frente, causando assim uma compensação. Levando para o lado da mulher, se a gente vê uma retroversão pélvica, ou seja, aquela bunda para dentro, como a gente fala, a gente não vai ter uma eficácia no nosso treinamento relacionado a esse tipo essa musculatura.
Por quê? Porque o nosso músculo ele funciona melhor quando ele está em sua forma ideal, ou seja, no seu tamanho ideal, não em encurtamento. E com isso a gente vai, da mesma forma que a gente prescreve os exercícios, a gente também prescreve os alongamentos, para trazer de volta essa forma ideal do músculo. E nisso a hipertrofia vai ser muito melhor, nosso desempenho vai ser muito melhor e os resultados, consequentemente, melhores também. Disso tudo, a gente consegue perceber a importância da avaliação postural. Não tem como a gente prescrever um treino personalizado, de fato, se a gente não perceber esses tipos de alterações, esses desequilíbrios, esses encurtamentos e alongamentos musculares. É como dar tiro no escuro prescrever um treino assim, sem saber disso. Então, a gente pode ter resultados, ou seja, a gente pode ter hipertrofia, mas é igual eu penso, é igual carro. A gente só vê a parte de fora, a pintura, os acolchoados, essas coisas. Mas por dentro pode estar tudo ocorrendo de maneira desordenada. E isso basicamente é no ser humano também. A gente pode ver por fora, a gente pode ter músculos, hipertrofia muito bem vistas, a gente pode ver um físico muito bom, mas por dentro, na parte da biomecânica, cinesiologia, fisiologia, a gente pode estar muito alterado, igualmente um carro, né? Então, basicamente é isso. A gente tem que saber, se a gente entra na área de educação física, a gente tem que não ser genérico, né? Então, e ser mais personalizado de fato, e ser mais autêntico. Então é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto.